Você não entende o silêncio dele, e isso começa a te consumir por dentro, porque o silêncio nunca é neutro. Ele cria dúvidas, ativa inseguranças e abre espaço para interpretações que nem sempre são reais. E quanto mais ele se cala, mais a sua mente fala. Você começa a preencher o vazio com hipóteses, cenários, medos, tentando encontrar um sentido em algo que simplesmente não foi explicado. E sem perceber, o silêncio dele deixa de ser apenas ausência e vira um problema emocional dentro de você. Você começa a pensar demais, analisa cada detalhe, cada conversa anterior, cada mudança de comportamento. Será que eu fiz algo errado? Será que ele perdeu o interesse? Será que tem outra? E quanto mais você tenta entender, mais você se perde, porque você não está lidando com fatos, está lidando com interpretações. E o problema não é o silêncio em si, é o que você coloca dentro dele. Como explicava Carl Jung, o ser humano não reage apenas ao que acontece, mas ao significado que ele dá ao que acontece. E quando existe falta de informação, o inconsciente entra em ação. Ele começa a preencher esse espaço com tudo aquilo que você carrega dentro de si: insegurança, medo de rejeição, experiências passadas. E é por isso que o silêncio dói tanto, porque ele não vem sozinho. Ele vem carregado de tudo aquilo que você ainda não resolveu emocionalmente. Ele vira um espelho que reflete suas dúvidas, sua ansiedade, sua necessidade de confirmação. E você começa a reagir não ao comportamento dele, mas ao que você sente dentro de você. Agora, pensa nisso com clareza. Duas pessoas podem viver o mesmo silêncio e reagir de formas completamente diferentes. Uma pode ignorar, seguir a vida, manter a calma. A outra pode entrar em ansiedade, criar histórias, sentir que algo está errado. O que muda não é o silêncio, é o que existe dentro de cada uma. E isso revela algo muito importante. A sua reação ao silêncio diz mais sobre você do que sobre ele. Mas isso não significa que o comportamento dele não importa. Pelo contrário, o silêncio também é uma forma de comunicação. Quando alguém escolhe não responder, se afastar ou desaparecer, isso já é uma mensagem. Mesmo sem palavras, existe um posicionamento ali. E muitas vezes, esse posicionamento é mais claro do que qualquer explicação. Porque quem quer estar presente, encontra uma forma de estar. Mas quando você está emocionalmente envolvida, você tende a suavizar isso, a criar justificativas, a proteger o que você sente. Você prefere acreditar que é algo temporário, algo explicável, porque aceitar a realidade pode ser mais doloroso. E então você cria histórias para manter a esperança viva. Ele deve estar ocupado. Ele vai responder depois. Ele só precisa de tempo. E enquanto você se apega a essas ideias, o padrão continua exatamente o mesmo. Agora, presta atenção nisso. O silêncio não te prende por si só. O que te prende é a expectativa de resposta. É a necessidade de entender, de resolver, de ter clareza. E enquanto você depender disso para se sentir bem, qualquer ausência vai te afetar. E isso te coloca em uma posição de fragilidade emocional. Existe também um padrão muito comum. Quanto mais ele se afasta, mais você se aproxima emocionalmente. Mais você pensa, mais você sente, mais você quer resolver. E isso cria um desequilíbrio muito forte na dinâmica. Porque enquanto um se distancia, o outro se envolve ainda mais. E isso não é amor, é desregulação emocional. E aqui entra a virada. Parar de tentar entender o silêncio e começar a observar o comportamento como um todo. Não apenas os momentos de ausência, mas o padrão completo.
a consistência, a intenção, a forma como ele aparece na sua vida. Porque a verdade nunca está em um momento isolado. Ela está na repetição. E talvez a maior verdade seja essa. Você não está sofrendo por causa do silêncio dele. Você está sofrendo por causa do significado que você criou em torno dele. E enquanto você não muda isso, nada muda. Mas quando você começa a ver com clareza, sem projeção, sem justificativa, tudo se transforma. Você para de reagir automaticamente, para de criar histórias, para de depender de uma resposta para se sentir bem, e começa a recuperar o controle emocional que antes estava nas mãos do comportamento dele. E isso muda tudo. Porque agora o silêncio dele não te domina mais.